Boa tarde a todas e a todos. Convidamos todos a prestigiar o próximo painel do Consórcio Amazônia Legal. Hoje temos a honra de receber diversos parceiros para o painel Panorama Jurídico da Atuação das PGEs nas Mudanças Climáticas. Tenho a honra de convidar como mediador o Rodrigo Fernandes das Neves, que é procurador-chefe da Procuradoria do Estado do Acre do Meio Ambiente. Por favor, Rodrigo, seu espaço. Olá, boa tarde a todos, né? Hoje a gente vai ter um painel só com procuradores do Estado de Meio Ambiente. Só para esclarecer, procurador do Estado, porque tem um monte de nome, né? De procurador do Estado, procurador de Justiça, promotor de Justiça. É uma confusão danada. Basicamente, nós somos advogados do Estado. Então, todos que estão aqui, nós somos advogados e vamos falar um pouco da experiência que a gente tem nas procuradorias dos estados, como advogados públicos, defensores do Estado, e os desafios que a gente tem em exercer essa profissão, tendo como cliente o Estado. Para iniciar, a gente vai, se me permite, o nosso presidente, né? Iria iniciar com ele, mas por conta de uma agenda, nossa anfitriã, procuradora do Estado do Pará, Táchila Brito Pamplona. Vou pedir para você fazer a sua apresentação e agradecendo logo a sua presença aqui e a linda recepção que o Estado do Pará está fazendo para a gente. Uma COP bem organizada, como se diz, a COP da verdade. Obrigado, irmão. Obrigada, Rodrigo. É uma satisfação enorme sermos anfitriões da COP. Segundo, destaco o FOPEMA, né? O FOPEMA é um sonho que surgiu de um fórum de procuradores de meio ambiente, né? Que depois o Edilton vai falar melhor, nosso presidente, mas surgiu dessa ideia de procurador do Estado da Amazônia Legal, que trabalha a questão ambiental, para a gente discutir diferenças e semelhanças entre os estados, e nisso a gente troca ideias e se ajuda demais. E dentro da nossa atuação, aqui a gente vai falar um pouquinho de atuação judicial, atuação consultiva na área climática, na área ambiental e climática, eu venho destacar um pouquinho que aqui no Pará a gente tem uma divisão entre o contencioso, né? A gente tem uma atuação contenciosa e consultiva dentro da Procuradoria do Estado, que é onde está o meu colega que vai falar depois, Ibrahim Rocha, e tem uma atuação nas secretarias. Eu estou hoje na coordenação do jurídico da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade. E o que faz o procurador nessa secretaria? Dentro desse papel consultivo, entre aspas, mas eu diria que é muito mais o papel de ajudar o Estado a construir a sua política ambiental e climática. Porque o papel da secretaria é, efetivamente, ajudar, né? O jurídico participa da estruturação do programa de rede, a gente está ali junto, participando, construindo. O jurídico participa da construção de legislações, assessoramento em relação à PSA, em relação ao programa estadual, ao plano estadual Amazônia Agora. Todos os planos e programas construídos pelo Estado do Pará, eles têm o suporte da Procuradoria dentro da Secretaria. Então, na verdade, a gente traz essa ideia, né, dessa atuação, tanto prática dentro da Secretaria, quanto a atuação de resguardo consultiva e judicial feito pela Procuradoria do Estado do Pará, lá na PEFAM, que é a nossa especializada. E dentro da atuação na Secretaria, o que a gente vai destacar, eu vou destacar rapidamente, na verdade, um case concreto, que eu considero um dos casos mais interessantes, a gente até trabalhou um painel sobre ele ontem, da Procuradoria, que é, na verdade, a criação da primeira unidade de recuperação de vegetação nativa daqui do Estado do Pará, onde houve um trabalho conjunto entre Procuradoria do Estado, entrando com a parte judicial contenciosa, para a recuperação dessa área, que estava, recuperação que eu digo, retomada, desculpa, da área, que estava com um poceiro, que era um grileiro, na verdade, e tinha desmatado mais de 10 mil hectares de área, e que foi uma área que foi mapeada, feito um trabalho técnico e que a Secretaria visualizou como esse será o nosso primeiro case, a nossa primeira unidade de recuperação, onde a gente vai destinar isso aqui por meio de uma concessão edital para a recuperação dessa área para fins de projeto de carbono, que inclusive é um projeto de carbono que gera muito mais crédito, porque a gente está tirando uma área do zero
uma área totalmente degradada e vai recuperar. Então, esse foi um case, é um caso concreto que eu sempre digo que é um trabalho conjunto, que sai da secretaria com a atuação do NUCADIM, que é o que a gente chama de Núcleo de Assessoramento da Administração Direta e Indireta, que é onde eu estou, trabalhando com a secretaria, com os técnicos da secretaria, subsidiando tecnicamente o processo e juridicamente para ir para a procuradoria, e lá a PGE starta uma ação onde ela consegue a retomada da área, a emissão na posse, retirada do gado, faz todo um trabalho para tornar aquela área viável para que ela fosse para a concessão, e o foi. Né? O edital foi, saiu da B3, já tem concessionário vitorioso ali, e o case já está acontecendo de fato, né? E já estamos partindo para o segundo. Né? Startamos o segundo agora. Então, isso é um dos pontos práticos que eu estou trazendo da atuação dos procuradores de meio ambiente, especificamente nossa aqui do Pará. E aqui eu deixo essa fala rápida, até porque tem outros colegas, e agradeço muito, mais uma vez, sejam bem-vindos, né, à nossa COP no Pará, em Belém, e conheçam um pouquinho do nosso FOPEMA. Obrigada. Bom, pessoal, obrigado pela fala, Tátila. E a Tátila representa uma das características que são exigidas de um procurador do Estado hoje, que é a ideia de você ter uma proatividade, né? Você não tem mais aquele envolvimento unicamente de um papel, que vem um processo, você assina qualquer coisa ali, né, um parecer e entrega. É esse envolvimento na própria concepção, a compreensão holística, né, de cada trabalho que a gente executa, que é uma exigência hoje nossa como procuradores do Estado. E como procuradores do Estado, como ela falou, a gente se organizou num fórum de procuradores de meio ambiente da Amazônia Legal, que tem uma presidência que é rotativa. Periodicamente, a gente, de 2 em 2 anos, a gente faz uma alteração. E o nosso presidente hoje é o Francisco Edilto, que é o nosso procurador do Estado do Maranhão, né, que tem muitos bons exemplos também para dar para a gente. E ele vai falar um pouco, então, do FOPEMA, e eu passo, então, a palavra a ele. Bem, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês, né? Realmente a gente está muito feliz com todos vocês aqui. E eu queria, inicialmente, só cumprimentar meus colegas procuradores do Estado. Acho que foi um trabalho muito duro, mas gratificante estar aqui com vocês, né? A gente batalhou muito enfrentando as dificuldades, mas realmente é muito gratificante estar aqui e apresentar o FOPEMA para toda a sociedade, para vocês. A gente preparou aqui um slide curto, mas que pode mostrar um pouco o nosso histórico, né, e os nossos objetivos como FOPEMA. Eu peço só que a organização... a gente vai passar aqui o slide. Bem, eu sou procurador do Estado do Maranhão, trabalho na área ambiental já há mais de 10 anos. E dentre as demandas ambientais que a gente enfrenta no dia a dia, a gente pode citar de várias espécies, né? Como, por exemplo, demandas sobre o CAR, demandas sobre licenciamentos ambientais, né? E aí a gente, tanto no contencioso, que é no trabalho jurídico, nos processos, como no consultivo, o procurador do Estado atua visando a defesa do Estado, mas com aquele pensamento voltado para a sociedade. A gente não tem aquele pensamento puramente do governo. A gente tenta justamente focar o nosso trabalho no que é mais importante para todos, que é a sociedade como um todo. O FOPEMA, ele começou com a presidência do procurador do Estado, Dr. Raul, aqui do Pará. Posteriormente, nós tivemos, aqui a foto sou eu, o Dr. Wellington, do Amapá, e o nosso colega Ludovino. Ele é advogado, mas também é um dos grandes parceiros do FOPEMA. Por sinal, um dos nossos grandes trabalhos que eu entendo como FOPEMA é a criação de parcerias. Nós temos essa parceria com o Dr. Ludovino, que é um grande conhecedor da área, mas também eu queria citar outra parceria de grande relevância, a parceria do Fumbio, com o Fumbio. Essa parceria, de concreto, nos trouxe a edição de um livro com artigos de grande relevância para a área ambiental,
A gente tem esses livros aqui que serão, ao final da apresentação, ofertados para vocês, estão aqui ao lado, viu? Gratuitamente. Então, se vocês desejarem, temos artigos de grandes nomes aqui presentes também. E aí é mais um motivo, né, mais um exemplo de parceria exitosa entre o FOPEMA e outros membros da sociedade civil. Então, o FUNBIL, ele é o Fórum de Procuradores Estaduais do Meio Ambiente. Ele é uma instância estratégica que reúne procuradores dos estados da Amazônia Legal para fortalecer a proteção ambiental e viabilizar o acesso a recursos climáticos. Como missão, nós temos aprimorar o arcabouço jurídico estadual e regional. Nós atuamos integrando todos os 9 estados que compõem a Amazônia Legal, possibilitando que esses estados acessem recursos de financiamento climático, especialmente relacionados ao REDD+, e fortalecendo a aplicação da legislação ambiental. Bem, a origem do FUNBIL vem lá do 10º encontro do FOPEMA, do 17º Fórum em Macapá, foi uma reunião que ocorreu com os governadores da Amazônia Legal, que lá decidiram criar o nosso FOPEMA. Ao longo dos anos ele vem evoluindo e hoje a gente já tem uma atuação consolidada, todos nós, integrantes do nosso grupo. Bem, o objetivo inicial. Como objetivo inicial, nós tivemos o acesso ao financiamento climático, com o aprimoramento ou a proposição de melhorias na base regulamentar jurisdicional dentro do arcabouço jurídico vigente. Também nós temos como objetivo possibilitar que os estados acessem recursos do financiamento climático de REDD+. E, além disso, fortalecer a colaboração entre estados para objetivos comuns de proteção ambiental. Então, todos esses são os objetivos que a gente tem pelo FOPEMA nesse trabalho ambiental. Né? Quais são as contribuições que o nosso FOPEMA, né, já promoveu até hoje? Nosso fórum já desenvolveu contribuições fundamentais para modernizar e fortalecer a legislação ambiental dos estados amazônicos, garantindo que atendessem aos requisitos técnicos e jurídicos necessários. Nós trabalhamos de forma específica para que as normas estaduais estivessem alinhadas com os padrões do mercado voluntário de carbono, REDD+, viabilizando o acesso a recursos internacionais. E também nós tivemos já tratativas para promover o diálogo regional e desenvolver estratégias efetivas de cobrança de multas ambientais, fortalecendo a aplicação da legislação e a responsabilização por danos ambientais. É importante dizer que nós temos um grande desafio na cobrança dessas multas ambientais. Né? A efetividade da legislação ambiental depende não apenas da aplicação das multas. A gente vê a toda hora aí a mídia informando que fulano de tal foi multado em tantos milhões por um desmatamento, por algum dano ambiental. Só que essa cobrança tem que ser efetiva. E, para isso, a gente tem, né, esse trabalho voltado a essa cobrança. Né? A gente identificou essa lacuna, que é uma lacuna prioritária, justamente para fortalecer a proteção ambiental da região amazônica. Né? Nós temos aqui que o FOPEMA representa uma iniciativa pioneira de integração jurídica regional. Vocês podem ver aqui que o nosso trabalho não se resume a um trabalho local. A gente, conforme a gente vai se reunindo, a gente vai trocando ideias, a gente vai discutindo os problemas principais entre cada estado, e a gente vai ver que nessa discussão, muitas vezes, os problemas de cada estado são problemas comuns. E esses problemas comuns, com base nas discussões, a gente pode encontrar caminhos para resolvê-los. Então, esse, a meu ver, é um dos principais objetivos e trabalhos que a gente desenvolve junto ao FOPEMA. Eu vou passar um pouco mais, pessoal, porque o tempo já não permite. Mas é isso, eu queria dizer e agradecer finalmente a todos vocês pela presença, reforçar que o livro feito em parceria com o FUNBIL está disponível para todos que queiram ter acesso. São artigos de grande relevância que tratam de toda a questão da Amazônia Legal. E, por fim, a gente fica à disposição de todos, como FOPEMA, para o que precisarem. Viu? Muito obrigado.
Obrigado a todos. Obrigado pela fala. Eu gostaria de registrar também aqui que o livro, né, que foi mencionado, até logo, a Tátila está justificada a saída dela. O livro que a gente está divulgando, né, teve o apoio do Funbil por meio da Força Tarefa de Governadores para o Clima. Eu deixo aqui o registro da presença do nosso amigo Carlos Aragon. Obrigado, Carlos, pelo apoio ao Fórum de Procuradores de Meio Ambiente. Tem sido um parceiro, o GCF tem sido um parceiro de toda hora. E agradecer a ele por essa vinculação e esse apoio com o Funbil também. Fica o registro. Como a gente viu, além de ter a questão de proatividade, a gente trata de uma série de assuntos que transitam por diversas áreas, área técnica, área jurídica, área científica, de engenharia. A gente tem que atuar de uma série de formas que exige da gente um conhecimento amplo, né? Claro, conhecimento vertical, jurídico, mas um conhecimento horizontal muito dinâmico. Então esse é um outro desafio para nós, procuradores, de ter que, além de ser proativo, por meio dessa proatividade, a gente ter acesso a conhecimentos de outras áreas. E aí eu gostaria, então, de passar a palavra para o meu amigo Wellington, né, do Amapá, para ele fazer a fala dele. Bem, boa tarde a todos. Primeiro eu queria dizer para vocês, colegas aqui, procuradores, a minha honra de estar aqui. Eu estava ali no cantinho, né, enquanto a Tátila falava, e para mim tem sido um dia bem emocionante, porque vim ali do Amapá, e agora há pouco o governador fez o lançamento no nosso plano de apoio à sociobioeconomia, que prevê, né, um projeto para os próximos 20 anos do Estado. Ano passado eu fui para Omã, um país, para quem não sabe, fica ali embaixo de Dubai. É um deserto e 50 graus lá, tá frio, tá? Aqui o Hector estava lá comigo. E o que eu achei incrível lá em Omã? Eles têm muito dinheiro em razão do petróleo, mas eles têm um plano fantástico para que em poucos anos o país não precise mais de petróleo. E eu olhava e falei, uau, cara, como eu queria que meu país, o meu estado, tivesse esse plano. E hoje nós lançamos dentro do Amapá um plano que prevê, né, realmente uma industrialização daquele, e apoio tanto ao grande quanto ao pequeno. E está na foto ali, eu falei, cara, é emocionante. E hoje, vendo vocês aqui também, eu lembrei da época que eu estudava, que nem um doido para passar no concurso de procurador, né? E hoje a gente está aqui, o impacto que a gente tem é muito grande. Pessoal, o que eu queria dizer para vocês? O clima, ele só obedece a uma lei, que é a lei da natureza. Ele não obedece a um monte de papel que a gente escreve, muitas vezes desconexo com ele mesmo. Aonde eu quero chegar com isso? Muitas das vezes a gente tem pessoas bem intencionadas, que querem investir, que querem realizar coisas, realizar projetos, né? Só que eles encontram uma barreira gigante, famosa demais, dentro dos estados que compõem o consórcio da Amazônia Legal, que é qual? A insegurança jurídica, ou a falta da segurança jurídica e de poder investir e desenvolver projetos na Amazônia. Rotineiramente, no passado, a gente via projetos sendo, inclusive de carbono, sendo desfeitos por falta de titulação, falta de regularização de terras, por legislação, né? E o que acontece? Primeiro, vem aquela demanda da sociedade, depois vem o direito, né? Emily Durkheim estava buscando aqui na época da faculdade, qual era o doutrinador, né, que dizia que o direito é um fato social. Então, primeiro vem uma crise climática, depois vem a sociedade como resposta a ela, e aí, na hora que a sociedade está respondendo, ela fala, caramba, e agora? Como é que eu faço essa licitação? Recentemente, eu tive há menos de um mês, eu estava na SEMA, e uma coisa muito curiosa aconteceu. O coordenador de desenvolvimento ambiental me chamou, né, e ele falou, Wellington, pelo amor de Deus, nos ajuda. Tinha um processo, pessoal, que estava mais ou menos há 8 meses, de uma instituição tentando doar alguns milhões de reais para trabalhar um setor de plano de manejo florestal sustentável, para a questão de educação, agora um centro de educação disso. E eu falei, beleza, passa a conta, né, para eles depositarem. Ele, não, Wellington, a PGE foi para o setor de licitações e mandaram fazer chamamento público. Eu falei, o quê? Chamamento público para o cara doar alguns milhões para o Estado.
Eu falei, eu não sabia que tinha tanta gente a fim de doar alguns milhões de reais para o Estado, não. E ainda por cima, não só, tem vários, como eu ainda vou ter que selecionar um, Eu falei, cara, isso é uma doação simples, meu irmão. Passa a conta, faz o termo, diga se tem contrapartida, se não tem, se é vinculado ou não, e parte para o abraço, pelo amor de Deus. 8 meses esse processo estava lá. E eles tentando cumprir, aí adequa a lei lá de parcerias com a organização da sociedade civil, faz um plano de trabalho. E vamos lá, né, gente? Quem é inocente aqui? O plano de trabalho feito nas coxas para cumprir a tabela da lei. Porque não tem plano de trabalho. A instituição quer investir, que é o projeto funcionando, ponto. Ou seja, a legislação virou um entrave para a sustentabilidade. Ao invés da lei e do papel jurídico ser uma ponte entre o estado atual e o estado desejado, está se tornando um imbróglio para impedir que a gente alcance projetos sustentáveis. Então, é aqui que entra o papel da Procuradoria, que com segurança, né, lembrem, primeiro a sociedade vai vir a demanda, vai vir, olha, eu quero doar para o Estado. Vai vir a Procuradoria, muitas vezes não tem isso claro, e fala assim, olha, você pode fazer dessa forma. Faz apenas um convênio, um termo de doação, entrega, diz o que esse doador está querendo. É um projeto vinculado para isso, ponto. E a gente criou ali uma rubrica dentro do Fundo Estadual de Meio Ambiente, para que ele pudesse ter um compliance em relação ao valor investido, ele não queria que esse valor vazasse para outras áreas, e pronto, assina e parte para o abraço. Em uma semana a gente resolveu o processo. Difícil foi desfazer o que o colega tinha colocado de amarra. Olha, sem querer, querendo, linguagem jurídica a gente desfez. Então esse, para mim, é o grande papel do direito e das procuradorias do Estado. O doutor Rodrigo me ensinou muito já, né? Ele falou uma coisa aqui, eu não posso falar a segunda lição que tu me deu do escorpião, tu vai lembrar, que se tornou muito verdadeira. Não está funcionando o microfone, gente? Eu estou gritando porque eu não estou ouvindo. Tá, né? É porque eu acho que eu estou sem retorno, então. Mas tudo bem. Uma das primeiras lições... Agora até me perdi, ó. Mas eu só lembrei do escorpião. A primeira que tu me ensinou, eu esqueci agora. Bem, lembrei. Em determinado momento, eu estava com uma autoridade... E eu sempre prego... lembrei, você falou de que os procuradores do Estado têm que ter uma atividade mais proativa. E eu, quando pensava em ser procurador do Estado, eu imaginava isso. Olha, eu quero fazer tal ato. Eu falava, tá, não pode. Mas então como é que pode? Né? É muito fácil dizer não. Agora sim, tá bom, então me dá um caminho jurídico para que eu possa construir isso. E essa tem sido um pouco da minha postura. Qual é o problema da proatividade? É que você acaba enfrentando muito mais dor de cabeça do que se você, né? Eu já fui, gente, parar em um inquérito policial da Polícia Federal porque eu consegui que o hospital universitário fosse doado de forma gratuita para combater a Covid na época. E a delegada me perguntou, você não achou não? Na época ela achou que a gente tinha feito um acordo de 12 milhões de reais pelo aluguel do hospital, quando o laudo da universidade tinha dado 30 e poucos milhões. Eu falei, não, eu achei caro. Por isso que eu entrei com a ação e o juiz determinou que fosse gratuito. Aí ela, A alegação que abriu o inquérito era de que eu tinha, talvez, entrado em algum esquema de corrupção para baixar um laudo técnico de 36 milhões do aluguel do Hospital do Covid para 12. Eu falei, cara, olha o tamanho da insanidade, eu sou procurador do Estado. Eu não sou procurador federal. Porque se alguém está perdendo dinheiro é a faculdade, não é o Estado. Eu fiz o meu trabalho, cara. Então, assim, se por uma idiotice dessa, desculpa a palavra, eu fui parar no inquérito policial, ainda bem que a Polícia Federal foi muito profissional, ninguém ficou sabendo, foi bem elegante comigo, e na hora arquivou o inquérito, fez o trabalho dela. Imagina em situações jurídicas que a gente dê caminhos criativos. O risco que a gente não está correndo. Se eu sofro uma operação policial na minha casa, e, gente, estão falando da Amazônia Legal, se vocês não sabem que isso acontece o tempo inteiro, o Amapá teve um apagão. O Amapá teve que refazer todos os órgãos ambientais dele, o Aragão conhece muito bem essa história, em 2018 até 2020, os órgãos foram refeitos. Por causa que foi alvo de muitas operações policiais, né? E nisso, mas eu prefiro ser assim do que ficar dizendo não, sem imiscuída dessa responsabilidade, né? Por fim, eu sempre falo, a gente tem que ter uma visão da legislação como uma ponte, né? Uma vez eu conversei com o procurador da República, eu falei, cara, não é possível que a legislação ambiental vai acabar com o meio ambiente, né? E a gente construiu que
A lei, na verdade, ele queria cancelar todo o CAR e todo o CIGEF de toda uma unidade de conservação. E eu defendia que não, que deveria ser combatido 1 a 1. E aí o que aconteceu, gente? Por essa ação, esse TAC feito, com todo respeito, foi cancelado todos o CAR, todos o CIGEF, e uma determinada área, que era uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Nacional, por consequência, né, privada, registrada em cartório há mais de 100 anos a propriedade, teve todo esse sistema cancelado. E o cara, ele fazia o quê? Ele rentabilizava pagamentos por serviços ambientais, ele usava, para manter aquela floresta intocada dele, ele usava esses sistemas. Quando o Estado veio e pela legislação ambiental cortou todos os sistemas dele, o que aconteceu? Ele perdeu toda a verba que ele tinha 80 anos, ele falou, eu vou largar isso de mão. A filha dele voltou 5 anos depois, a gente conseguiu, através do parecer jurídico, reativar os sistemas dele, o cadastro rural e o CIGEF. Resultado, dos 12 mil hectares, só tem 10 mil hectares. 2 mil estavam completamente desmatados e tomados. E aí, não consegue mais tirar. Na hora que ele foi tentar uma reintegração de posse, o cara falou, se você fizer isso, eu mato vocês. Essa é a Amazônia real lá. Então, se não tivessem feito a cagada lá atrás, tivessem agido com calma e olhado daquela, a gente não teria hoje 2 mil hectares, acho que é porque eu girei aqui, deu uma travada, melhorou. 2 mil hectares desmatados. Né? Então, eu agradeço. Desculpa se eu passei um pouquinho e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Obrigado, Wellington. Sempre muito bem desenvolto, Wellington. E é um exemplo da proatividade que a gente dizia, né? Então a gente falou que o procurador tem que ser proativo. A gente também falou que o procurador tem que ter um conhecimento transversal, o advogado do Estado tem que saber de um monte de coisa ao mesmo tempo. Não tem mais lugar aquele advogado fica no escritório só falando de direito, né? E o terceiro ponto que eu destacaria é o fato de ser o advogado público que busca solução. Sabe, que está do lado do administrador e fala, olha, em vez de falar que não dá para fazer, fala como dá para fazer. Né? Esse é o exemplo que o Wellington traz para a gente. Então a gente tem proatividade, necessidade, conhecimento transversal e busca por solução. Não é o dizer o não, é o dizer como pode. A gente passa agora, então, eu passo a palavra para o nosso colega José Gebran Chad, né? Batoque Chad, nosso procurador do Estado do Amazonas, que tem iniciativas muito interessantes lá, do ponto de vista de gestão de florestas públicas. Ainda vamos ouvir um pouco dos desafios, né, de ser procurador num estado do tamanho da Europa Ocidental. Boa tarde a todos. De início, cumprimento meu colega Rodrigo, todos os demais procuradores da Amazônia Legal aqui presentes, todos os ouvintes, Aragon, nosso colaborador junto ao GCF. É um grande prazer estar aqui hoje conversando um pouco com vocês. E de início eu ressalto mais uma vez tudo isso que os colegas destacaram. Um procurador do Estado, ele nada mais é que um advogado do Estado, mas é um advogado que deve buscar proatividade, deve ter conhecimentos técnicos de uma maneira interdisciplinar, não apenas sobre um ou outro ramo. Muitas das vezes, a gente brinca que é quase um grande especialista, porque a área ambiental que a gente trabalha, ela envolve direito constitucional, administrativo, processual, criminal, enfim, uma gama de direitos que torna necessária essa multidisciplinariedade de conhecimentos e de especialização técnica. Além disso, a gente tem que procurar, sim, entender a vontade do gestor, aquele que foi democraticamente eleito pelo povo, e tentar concretizar aquela política pública, aquela ação que muitas das vezes encontra um ou outro impedimento legal, uma outra barreira, tentar localizar e demonstrar um outro caminho, ou como fazer da maneira pretendida. Esses são os papéis do procurador, que foram aqui destacados, em suma, e eu vou destacar um quarto papel também, que hoje os procuradores também
enfrentam, que é a necessidade de ser não apenas proativo, mas assumir o seu papel como agente dentro de uma função essencial à justiça. Na Procuradoria do Estado do Amazonas, somos 2 procuradores do meio ambiente, isso recentemente. Até julho deste ano eu era o único procurador do meio ambiente do Estado do Amazonas e tinha que atuar tanto no âmbito consultivo quanto no âmbito judicial, atendendo às demandas das secretarias, em especial da Secretaria de Meio Ambiente, do Instituto Ambiental do Amazonas, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que se equipara ao IBAMA a nível estadual. E não por esse motivo que eu recuei, que eu deixei de tomar uma ou outra providência. A ideia de uma atuação proativa, ela engloba também garantir que o Estado siga o caminho correto. E o caminho correto do Estado é de efetivação de políticas públicas, efetivação de serviços públicos. Quando a gente verifica lá no artigo 23 da Constituição Federal, entre os incisos 6 e 7, salvo melhor juízo, a gente percebe que todos os entes políticos, União, estados, Distrito Federal e municípios, eles têm um dever de agir para tutelar e defender o meio ambiente e combater a poluição. Nesse sentido, a gente se coloca aberto também para atender as comunidades tradicionais. Eu diria que esse é um grande diferencial da Procuradoria do Estado do Amazonas, que vem desde do procurador Daniel Viegas, que hoje é assessor da ministra Marina, no MMA. E esse espírito, essa vontade, ele conseguiu espalhar e irradiar para todos os seus sucessores. Antes de mim, e como sucessor do procurador Daniel, eu destaco o Dr. Luiz, que atuava também de maneira bastante proativa. Eu lembro até mesmo em uma ação que eu fiz em conjunto com ele, que a gente foi até uma unidade de conservação e ele comentou, olha, aqui esse espaço, e a gente junto com viaturas, dentro de uma viatura, um carro semi-blindado, aqui é um espaço que é tomado pelo crime organizado, aqui ocorre tráfico internacional. E aí aquela situação, né, aquela apreensão, pensei, nossa, eu escolhi procurador justamente para evitar riscos também, né, riscos de estar ali pessoalmente enfrentando aí todo esse tipo de situação, mas eu confesso que eu não vou falar que eu gostei, porque estar numa situação de risco nunca é legal, mas eu confesso que é muito necessário esse papel, essa atuação proativa, ir lá na ponta, conhecer, conversar com a comunidade, com os povos tradicionais, entender a política, como ela pretende ser construída, como ajustar ali desde a criação legislativa, da criação do decreto, da norma, até a sua efetivação. O papel da Procuradoria, ela vai também nesse sentido. A gente atua proativamente para que os gestores públicos possam exercer suas atribuições, para as quais eles foram eleitos democraticamente. A gente atua em defesa do Estado, demonstrando a regularidade da atuação, e quando o Estado está irregular também, a gente procura corrigir os erros, celebrar acordos, compromissos, junto a outras instituições para corrigir essa situação. Mas mais do que isso também, na Procuradoria do Estado do Amazonas, hoje a gente atua de uma maneira bastante ativa, procurando responsabilizar infratores. Não apenas com a execução, com o importante papel de execução de multas ambientais, mas também com ajuizamento de ações civis públicas. O primeiro contrato celebrado pelo Estado também, a gente teve uma atuação no sentido de ajudar a construir um instrumento jurídico adequado para haver ali o desenvolvimento de projetos de carbono numa unidade de conservação estadual, o Parque Sucunduri. Só que nessa unidade, eu comento aqui com vocês, até por se tratar de um processo público, havia anteriormente uma concessão fraudada. A concessão de direito de uso nunca existiu para aquela unidade, para aquele parque estadual, por uma associação cujos associados
não residiam sequer no estado do Amazonas e se portavam como povos tradicionais. Era engraçado que a localização das atas das assembleias eram sempre Porto Velho, Cuiabá, mas nunca o pequeno município ali que abarca a unidade ou municípios próximos no interior do estado do Amazonas. A gente enfrenta uma dificuldade da ausência de poder público, isso em todas as esferas. E eu diria que no estado do Amazonas, em razão da sua grande dimensão geográfica, o Estado ele acaba assumindo um protagonismo e muitas das vezes papel que deveria ser também compartilhado ou exclusivo do Executivo Federal. Daí porque, não querendo atribuir culpas, mas sim tentar ajustar e corrigir problemas, é necessário que o poder público em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, compartilhem experiências, articulem operações e atuem de uma maneira coordenada. No âmbito do FOPEMA, eu destaco que serviu para mim, e eu penso que possa ter servido também para alguns colegas, o intercâmbio de informações por parte da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, que tanto recebe, mas como também compartilha, procurando tornar a nossa atuação o mais uniforme possível, que é justamente aquela atuação proativa que vai procurar defender o meio ambiente, procurar viabilizar a política pública. Se me permitem comentar um último caso, na verdade 2, vai ser bem breve o resumo de cada. Primeiro caso que a gente atuou dessa maneira, de uma maneira proativa em defesa das comunidades, inclusive saiu até algumas publicações no UOL, saiu na rede regional da TV Globo, foi justamente os comunitários, confiantes da nossa atuação, terem comparecido até a sede da Procuradoria do Meio Ambiente, no âmbito da PGE, do Estado do Amazonas, e comunicado que uma instituição religiosa estrangeira estaria ocupando parte do seu território com a promessa de construir uma escola, com a promessa de construir equipamentos comunitários, quando na verdade foram construídos ali a casa da representante institucional, da representante dessa associação e do seu marido, que também é norte-americano, e passaram lá, no âmbito daquela situação, inclusive proibir circulação dos comunitários. Ajuizaram ainda uma ação contra a associação dos comunitários que eram detentores da concessão de direito real de uso, para impedir que eles deliberassem sobre a saída dessa entidade. E o nosso papel foi justamente atendendo um pedido da Secretaria de Meio Ambiente e dos comunitários, judicializar, ir atrás perante o tribunal, apresentando um pedido de suspensão de liminar, orientando os comunitários também, para que seus direitos sejam resguardados. Uma segunda situação que eu comunico e que também ela tem a possibilidade de gerar frutos no âmbito dos demais estados da Amazônia Legal, por meio do FOPEMA, é a utilização de uma ferramenta de análise de riscos. Como eu disse, o papel da Procuradoria não é apenas proativo, não é apenas de conhecedor técnico, não é apenas também de solucionador de problemas, mas é também um conjunto disso tudo, com uma atuação que muitas das vezes acaba se assemelhando à de outras instituições, como a Defensoria em Defesa dos Comunitários, porque é papel do Estado garantir que esses direitos não sejam violados. Daí porque a gente pode ter, sim, essa atribuição. E também um pouco próxima do que é o papel do Ministério Público, porque também é papel do procurador verificar a regularidade daquela situação, daquele assunto, daquele processo, daquele problema que foi levado a ele. É papel do procurador. Ele não tem que aguardar se transformar num problema e uma ação judicial para poder contestar. Ele tem que ser proativo, energético. E, compartilhando aí a última informação, é uma parceria que foi estabelecida com o Banco Mundial, junto ao Estado do Amazonas, e a Procuradoria foi nomeada como coordenadora regional.
para a utilização de uma ferramenta que se chama análise de riscos, relacionados a crimes ambientais, em especial aqueles praticados de uma maneira organizada. Então, essa ferramenta ela reúne um conhecimento, a expertise de técnicos e pesquisadores do Banco Mundial, mas também a participação de outras instituições, como COAF, ENCLA, e conta com a participação das instituições que estão ali direto ou indiretamente ligadas ou que enfrentam esse problema do crime ambiental, como o Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Civil, Federal, Militar, Polícia Militar Ambiental, Poder Judiciário tanto estadual quanto federal, as autarquias ambientais situadas no Estado, tanto IBAMA, ICMBio, como o IPAAM, como outras instituições também do Estado, que estão ali procurando, primeiro, compreender o risco do crime ambiental, que envolve tanto vulnerabilidades institucionais, quanto ameaças externas. E, a partir desse conhecimento, compreender como é possível enfrentar e melhorar aí, né, esses espaços, essas lacunas que dão margem para continuidade e aumento de infrações ambientais. A ideia do Banco Mundial é justamente abranger isso. Começou pelo estado do Amazonas, mas a pretensão é de abranger para os demais estados. E eles, acredito que, pelo que me informaram, já entraram em contato com os demais estados também para partilhar essa ferramenta. Então, resumindo, eu penso que o FOPEMA é um grande fórum que permite a gente ter um intercâmbio de informações, de estratégias e de soluções. Porque muitas das vezes, eu digo na maioria das vezes, a gente tem uma dificuldade porque processos ambientais são muito específicos. É diferente de outras áreas. Tem particularidades exclusivas. E a expertise e o conhecimento dos colegas, por meio desse intercâmbio de informações que o FOPEMA nos permite, garante aí a utilização da Procuradoria como um instrumento de consolidação da regra matriz ambiental, a regra prevista no artigo 225 da Constituição Federal, que visa garantir um meio ambiente equilibrado e sadio para todos, como dever do Estado e também da sociedade. Obrigado. Obrigado, Gebran. É interessante como a gente dizia, né, que um procurador do século XXI, um advogado do Estado do século XXI, ele é proativo, conhecimento tradicional, ou conhecimento transversal, melhor dizendo, e um solucionador, né, um cara que busca solução, tem essas três características. Mas o Gebran traz uma nova dimensão sobre isso, sobre a questão da proatividade, que é uma proatividade qualificada. Não é só proatividade, assim, eu vou atrás do serviço, não. É a ideia de que o procurador tem que estar atento, inclusive, a legitimação perante a sociedade, é o contato direto com as pessoas, com as outras instâncias de governo. Assim, e não pensem que isso é pouca coisa, porque o advogado não é, assim, para nós da área ambiental, é até uma coisa assim, faz sentido, é isso mesmo e tal. Mas existe muita resistência para essa visão que está sendo apresentada aqui. E como você falou, Gebran, realmente assim, a área ambiental, os procuradores da área ambiental são diferentes. É um bicho, é um Digimon no meio de Pokémons, né? Nós temos um bicho diferente de procuradores que tem essa característica, e a gente mostra que nas várias experiências dos estados, isso é uma verdade que se reproduz em outros lugares. Eu gostaria agora de ouvir um pouco também do nosso co-anfitrião, nosso amigo Ibrahim, para que ele possa fazer uma fala a partir da perspectiva de um procurador do Estado do Pará, com essas características, né, dessa riqueza cultural que nós temos aqui. Bom, bom dia, já boa tarde, né? Já passamos do meio-dia. Queria primeiro agradecer aqui aos colegas que fizeram esse grande esforço de estar aqui em Belém do Pará, prestigiando essa COP30, que
para a nossa felicidade, está bombando, vai ser a COP da verdade e, com certeza, a UFOPEM e essa atuação dos procuradores do Estado, ela está ajudando nesse processo, nesse sucesso. Porque os estados da Amazônia Legal, que integram o consórcio, vem entregando vários produtos nas COPs e nessa não vai ser diferente. Aqui eu vou apresentar rapidinho uma discussão sobre um dever nosso que muitas vezes as pessoas não enxergam, que é o combate contra atos que violem o patrimônio público. Só vou aqui relatar alguns casos. Aí. Ótimo, já começou. E aí uma coisa que eu acho que começa por essa foto, que é para você entender o que é a vida de um procurador do Estado do meio ambiente. Você só vai conseguir ver esse amanhecer do sol lindo se você pegar um barco e ir 14 horas para Portel. E não tem outro jeito não, é só esse jeito. 14 horas. E eu fiz essa foto quando eu fui participar de uma audiência pública lá em Portel, em que havia denúncias de grilagem de carbono nessa região. E aí, quando eu fui para essa audiência pública, ouvi vários, estavam lá o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, e eu já conhecia o fenômeno da grilagem fundiária. Todos nós aqui já atuamos, que é aquela apropriação ilegal da terra pública. E aquilo que parecia uma salvação, infelizmente, e o grileiro, eu sempre digo isso, que o grileiro, na verdade, ele é aquele que encontra uma oportunidade para se aproveitar do patrimônio público. E aí foi discutida essa audiência pública justamente o quê? Que haviam projetos de rede, mas em áreas que foram objetos de concessões ou terras públicas. E naquele momento, lá 2023, ainda não tinha nenhum tipo de ação. E aí, não havia legislação federal ainda de crédito de carbono. E nós tivemos que construir ações de nulidade acumulada com indenização, justamente para demonstrando o aspecto fundiário dessas áreas que pertenceu ao Estado e concessões a comunidades tradicionais, ou áreas já incorporadas ao patrimônio público. Por exemplo, no caso da Jari Celulose, que eu levei 13 anos para cancelar a área, e a Jari Celulose aparece de novo com crédito de carbono. Quer dizer, ela grilou antes da terra direto, e depois ela teve a inteligência de fazer um crédito, o segundo grau de combate à grilagem. Essas ações aí, elas foram ajuizadas nas varas agrárias do Estado. E aí você vê aí o valor da causa, basicamente foi calculado com base no projeto de rede que estava sendo feito nessas áreas. Aqui vai. É aqui. Tá. Bom, aí como eu destaquei, só para vocês situarem aí, porque o estado do Pará é realmente muito grande, aquele lá em cima mais branco é a área da chamada Jari, que entra no estado do Amapá também, né? Conhece ali a Jari também. Aqueles amarelos já são a região de Portel, tá? E o vermelho também. Essas ações aí, envolvendo essas áreas, uma coisa pequena de 1,5 milhão de hectares. Que dentro do estado do Pará, parece pequeno, está aí no mapa, porque vocês sabem que o estado do Pará, ele cabe aí a França, Espanha, bota Portugal e dá só um espaço aí para a gente brincar. Mas isso mostra-se esse dever da gente de deixar claro, e deixando muito claro, e uma coisa que os caras já falaram aqui antes, diferente
de uma atuação, por exemplo, do Ministério Público, a gente tem sempre essa preocupação de tentar resolver as coisas e não criar novos conflitos. Porque nós sabemos que, infelizmente, o Judiciário ele não está acostumado com esse tipo de demanda. Tanto que todas essas ações, nenhuma teve liminar. Apesar de estar aprovado que era patrimônio público, foram concessões para comunidades e etc. Todos esses casos, antes, a gente oficiou essas empresas, falando, olha, são terra pública, vamos ver o que você está fazendo aí, vamos tentar negociar, tentar, de repente, salvar o seu projeto de rede, se for uma coisa viável, etc. e tal. Isso era relevante também, porque naquele momento o Estado ainda estava construindo o seu projeto de rede jurisdicional. Então a gente tinha também uma preocupação de que esses projetos maculassem a reputação do sistema. Então também tinha isso. Então, também naquele momento é relevante para isso. Aí eu destaco o projeto de Rede Mais lá do Marajó, deixando aí envolver o território estadual quilombola de Portel, Ilha Grande, Pacajá e Acangatá, Alto Camaraí e o território quilombola Tauaçu. Envolvi uma área aí de 172 mil e a outra 138 mil. Aí o RED também outra imagem para a localização desses projetos aí. Ali destacando de novo a área da Jari, 496 mil hectares, tá? Sendo que o Estado já tinha, como eu falei antes, cancelado essa área, essa mesma área, que hoje estava arrecadada e matriculada em nome do Estado, com 398 mil hectares. Então eles pegaram a área todinha do Estado, mais uma parte lá. Bom, com uma decisão do Estado julgado, mas aí conseguiram fazer um projeto de rede mais. Então isso reflete essa fragilidade fundiária, mas também deixar claro, e aí são projetos grandes, que não se trata de combater peixe pequeno. Então também o procurador do Estado tem que ter essa coragem. Tá? Tem que ter essa coragem. E acho que isso é importante e relevante. Por quê? Porque muitas vezes a gente confunde e pensa que só o Ministério Público pode fazer esse tipo de ação. Quando não, a sociedade tem um poder importante de trazer essas demandas às procuradorias. Tá? Aí uma outra chamada Gleba Raiolos, que é a área como foi arrecadada pelo Estado, a partir da ação judicial. Tá? Uma outra foto aí do Amapá-Pacajá. Projeto Rio Anapu-Pacajá. Bom, e aí por que eu comecei fazendo essa exposição e mostrando aquela foto? Porque ninguém se ilude que a Amazônia ela é uma riqueza. Mas ela é, sobretudo, uma riqueza que tem que ser do povo que habita a Amazônia. E aí, quando a gente tem esses projetos grandes de rede, e nada disso é contra os projetos de rede, pelo contrário, mas é porque, e aí, por exemplo, o Amazonas vai nesse caminho dos projetos de rede, mas ali ele cria todo o arcabouço justamente para permitir que esses projetos sejam feitos na legalidade, sobre terra pública. E aí, por exemplo, o Amazonas faça a diferenciação em áreas que tem comunidade, áreas que não tem. Inclusive, o nosso colega já mandou hoje, inclusive no grupo do FOPEMA, um modelo de como esse modelo vai ser feito. Então, assim, quer dizer, mostra que é possível se ter legalidade sobre as terras públicas. E por que isso é tão importante? Porque 65% das terras na Amazônia Legal ainda são terras públicas. Então, esse diálogo com as procuradorias é fundamental. O Estado do Pará ele está caminhando para o rede jurisdicional, que eu não vou falar aqui. Mas isso prova também que é muito importante ter esse diálogo com as procuradorias dos caminhos. E aí, no caso do Estado do Pará, a gente preferiu o mercado jurisdicional, justamente porque, infelizmente, nós tivemos essas quebras reputacionais. Nós tivemos essas quebras reputacionais. Tá? E aí eu encerro com essa foto que eu bati voltando de Portel, saindo do mesmo caminho que permitiu chegar lá, vendo aquele sol, que só indo de 14 horas você chegar lá, mas naquele mesmo lugar eu bati essa foto dessa criança dormindo ali sob a vigilância da sua mãe, no pequeno barquinho de casco. Então essas são as grandes contradições da Amazônia e que nós estamos aqui construindo no dia a dia esse poder de ajudar essa comunidade a ter de fato o sol brilhar todos os dias na melhor forma possível. Obrigado. Obrigado, Ibrahim.
Isso é um exemplo realmente mais um exemplo dessa proatividade, mostrando como os procuradores, além daquele papel tradicional de defesa do Estado, né, defesa e orientação do Estado, ele pode ter uma atuação de ingressar com ações, que às vezes, inclusive ações civis públicas, que estão sendo ingressadas também no Amazonas, né? Por exemplo, na questão de áreas de embargos, né, embargos ambientais. Em Rondônia, muitas ações contra invasões de terras públicas. No Acre a gente também tem isso. E aqui o Ibrahim toca num ponto importante de separar o joio do trigo, porque na questão do carbono existem os carbon cowboys, né? Pessoas que não estão levando a sério isso. E um programa jurisdicional que considere o território inteiro, ele tem que olhar isso. E é um exemplo fantástico de como que a gente pode proteger uma abordagem jurisdicional com proteção de território público, porque de fato tem, infelizmente, programas de RED que sobrepõem a terras públicas indevidamente. É uma atuação muito bonita da Procuradoria do Pará, e é um exemplo para a gente, mostrando mais uma vez uma outra dimensão do que é ser um procurador proativo no século XXI. Gostaria só de registrar aqui a presença do nosso conselheiro Polanco, que tem uma história muito bonita do ambientalismo estadual. Obrigado pela sua presença, prestigiar o nosso painel também. Como último painelista, eu vou passar a palavra para o meu amigo Tiago, que é o tocantinense mais paraense que existe, e ele contar um pouquinho da experiência dele no Tocantins. O Tocantins, que tem uma abordagem super avançada na abordagem jurisdicional, com uma contratação com a Mercúria, né? Então tem um exemplo muito interessante de programa jurisdicional. Obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Dr. Francisco Edilton, presidente do FOPEMA. Também estender o cumprimento aos demais colegas, ao público aqui presente e a quem nos acompanha também pelas redes sociais, pelo YouTube. Bom, primeiramente fico muito feliz, né, agradecido de estar aqui em Belém do Pará. Sou paraense de coração, minha família é toda paraense, minha esposa é paraense e vivi muitos anos aqui nesse estado. Estou muito feliz por ver a COP se realizar aqui, se concretizar aqui no estado. Especialmente não só o legado ambiental da COP, mas o legado social. Eu, que tantos anos vivi aqui, vi a transformação nessa cidade pelas obras de infraestrutura, os canais que foram feitos, o parque da cidade, esse presente que vai ficar para a nossa cidade, para o belenense, para o paraense e também para o brasileiro, né, que pode desfrutar dessa maravilha da nossa Amazônia. Bom, sobre essa temática das mudanças climáticas e da nossa atuação, como meus colegas bem apontaram, realmente no dia a dia do Procurador do Estado, muitas vezes nós somos confrontados com a sociedade civil, com a área do agro, né, o agronegócio, com as comunidades tradicionais, e a gente tem que fazer esse papel interdisciplinar de mediar, às vezes, conflitos que existem, e não são poucos. Sabemos que a temática ambiental está muito em voga, especialmente no meu estado, o Tocantins. Por quê? Porque qual a peculiaridade do Tocantins? O Tocantins ele está situado numa área chamada Matopiba, que é uma área de grande exploração agroindustrial. Então, é a nova fronteira agrícola do país. Já foi Mato Grosso antigamente, ainda é um estado muito forte, conhecido, né, pela exploração agrícola, mas hoje em dia, o Tocantins, o Maranhão, um pedaço da Bahia e do Piauí são estados onde o agronegócio mais avança. Junto com ele, obviamente, avançam alguns problemas sociais, porque nós sabemos que há uma parcela dos produtores que não respeitam a legislação. Então, isso acaba gerando algum tipo de controvérsia judicial que nós temos que atuar. Então, nesse contexto, como é importante o papel do procurador, especialmente agora nesse contexto de Rede Mais, como a gente vê que mesmo com a boa intenção do gestor público, como bem o colega Rodrigo mencionou, do nosso Rede Mais, está avançado, assim como do estado do Pará também, mas nós já vemos tendo entraves no seu desenvolvimento. Mas entraves oriundos do quê?
Sabemos que é um processo muito complexo a gente desenvolver um processo de RED+, de carbono, onde você tem que fazer as consultas, as CLPIs, atender as comunidades, e não só ouvi-las, perguntar a elas como elas querem ser ouvidas. Então, é um processo extremamente complexo, não há um manual na construção dessa nossa política pública, porque o RED+, é uma política pública, ele não é apenas um projeto, ele é uma política pública de o quê? De retribuição ambiental. Você retribuir aquele que protege a floresta, aquele que gera os créditos, que não derrubou a floresta, que não gerou desmatamento nem a degradação. Então, no Tocantins, estão sendo desenvolvido esse projeto de RED+, que é baseado na diminuição da degradação e desmatamento, especialmente a degradação ambiental, porque como é que funciona o processo de RED+, lá no Tocantins? Você faz o standard, né? O que é o standard? Você pega as métricas de como foi o desmatamento e as queimadas num determinado período. E você mede, com base em outro período, se você houve, sim, uma diminuição na área afetada, nas queimadas, na degradação ambiental, nas áreas incidentes sobre floresta. E isso é convertido em créditos, que são comercializados em bolsa, como vai ser no nosso caso, vai ser comercializado numa bolsa de valores e gerar créditos que serão distribuídos internamente. Uma parte vai para o Estado, que deve aplicar em áreas já previamente determinadas, são áreas voltadas à temática ambiental, a projetos já pré-determinados, e uma parte, 25%, vão para as populações tradicionais e 25% vão para o agronegócio. Parece um bom negócio. E é um bom negócio. Entretanto, na formatação dessa política pública, nós passamos e faz parte do papel, né, do diálogo, tendo entraves. Por quê? Um exemplo muito importante. Agora nós estamos tendo problemas técnicos, jurídicos, com as comunidades tradicionais, na questão das consultas nas CLPIs, né, nas consultas públicas, a Defensoria Pública da União fazendo seu papel, atuando, exigindo novas medidas, que a gente adote novas salvaguardas. Nós realizamos algumas reuniões com eles para demonstrar que a gente vem atendendo. É muito difícil porque você vê do ponto de vista do gestor, e lá no Estado eu dou todo o crédito à nossa secretaria, né, a SEMAR, que vem fazer um esforço gigante para ouvir. O nosso Estado fazia 3 dias de reuniões com cada comunidade tradicional, com tradutores locais, fizeram agendamento prévio para saber como essa comunidade queria ser ouvida e foram efetivamente ouvidos. Parte da comunidade não quis ser ouvida, mas a maioria das lideranças queria ser ouvida, e aí vem esse papel de construção. O que vocês querem? E a gente identifica alguns problemas que há nas comunidades, como, por exemplo, uma aldeia indígena que estava vendo um caso de suicídio por mês dentro de uma comunidade indígena, de jovens. E eles pediram, dentre das medidas de retribuição, né, pelo esse projeto, que houvesse um apoio psicossocial. Então é muito interessante ouvir isso, porque eles estão falando, nossa comunidade está doente da mente. A gente precisa desses psicólogos aqui, porque não é normal ver um jovem indígena de 20 anos se suicidando, né? Todo mês um jovem se suicidando. Então, é um papel muito importante, muito gratificante a gente participar desse processo de construção, de debate, de diálogo. A gente vem conversando com os órgãos, é uma conversa interdisciplinar, tanto com a Defensoria Pública, quanto com o Ministério Público, o SEMAR, todos juntos, empenhados, também tentando convencer o setor produtivo. Não temos apenas que dialogar com as comunidades tradicionais. O próprio setor produtivo está muito relutante com esses projetos de RED+, muitas vezes pelo desconhecimento, às vezes pelo medo de eu não vou poder produzir. Não vai gerar nenhum ônus extra ao produtor. Pelo contrário, você vai ganhar, né, o crédito que volta para ser investido por meio das associações, e você pode, às vezes, pleitear um melhor acesso, uma estrada, enfim, benefícios que retornem para vocês. Então, assim, no dia a dia da Procuradoria, realmente eu vejo essa questão do ativismo, da gente ter que ser proativo, da gente ter que ir atrás do problema qualificadamente. É uma temática que me emociona muito, me apaixona muito todos os dias poder trabalhar pela legalização, trabalhar nessas políticas públicas, porque, de fato, era algo que eu queria ver quando eu estava na faculdade, a ação acontecendo. E uma política pública como o RED+, como a defesa, por exemplo, dos parques ambientais, que nós vemos, está tendo essa discussão no Tocantins, o Parque Estadual do Cantão, que é um grande parque estadual que existe lá, a APA também. O que é uma APA? É uma área de proteção ambiental onde
deve ser conciliado tanto a produção agroindustrial quanto a proteção ambiental. Então, você concilia. Só que por questões de plano de manejo, cartografia, às vezes há um processo de discussões, de enfrentamento. E a gente, como Procuradoria, está atuando nisso para poder distinguir esses problemas e apontar, como meus bens colegas colocaram, soluções. Não apontar problemas, porque isso tem vários órgãos que podem fazer, mas apontar soluções para o gestor, conciliar, mediar, conversar, para que a gente consiga realmente ter o desenvolvimento sustentável que a gente tanto busca. Eram essas minhas considerações, já chegando no tempo final. Retorno a palavra ao meu colega Rodrigo. Obrigado. Bom, a ideia aqui é que a gente preste contas à sociedade daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos, na realidade, mostrando que nós temos o compromisso, como profissionais e advogados públicos, em atuar proativamente, em acessar mais conhecimento, produzir novos conhecimentos, interagir com a sociedade, ser realmente um advogado que tem essa capacidade de sair da casa, como é da sua casinha, né? Como é a característica compartilhada de todos nós. Na geração de conhecimento, eu vou compartilhar com vocês, dizer mais uma vez, a gente tem nosso livro, que foi produzido com o apoio do Funbil, por meio da Força Tarefa de Governadores para o Clima. A gente tem exemplares aqui. Quem tiver algum interesse, pode pegar. Está aqui. Pode pegar, a gente tem alguns artigos. Só explicar uma coisa, a gente tem perguntas, mas nós estamos com 28 segundos. O que eu vou pedir? Que os procuradores não saiam, fiquem aqui do lado. Quem tiver pergunta, a gente vai e a gente faz aqui para não atrasar outros painéis. Pode ser? Infelizmente, porque acabou ocupando, porque a gente não estava com essa programação, só para me justificar também, que a gente não estava com a programação, infelizmente, devia ter. Tá bom. Você quer fazer a pergunta e a gente responde em particular. Pessoal, eu faço questão de fazer a pergunta. Meu nome é Rosalvo, eu sou funcionário do Estado da Bahia, concursado. E eu quero trazer para a reflexão, para a gente, fazer apenas uma pergunta. Eu tinha fazer só uma pergunta. É segurança jurídica do Estado ou segurança jurídica do governo? E por que pergunto isso aos procuradores? Porque se eu não achasse que era importante os procuradores, eu não teria vindo nesse stand. Por que, então, eu faço essa pergunta? Porque eu quero dizer para os senhores que nós estamos fazendo segurança jurídica para o governo. E por que a gente está fazendo segurança jurídica para o governo e não para o Estado? Porque a maioria dos estados da federação não tem mais de 10% do total de servidores como servidores de carreira. E nós aprovamos na 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, e eu fui um dos autores e defendi essa proposta. Foi a 11ª proposta, tornando as carreiras dos servidores dos órgãos ambientais como servidores de carreiras de Estado. Então, é fundamental a gente tentar responder essa pergunta, não para mim, mas para todos nós e para essa sociedade que está aqui na Zona Verde. Agradecido. Obrigado pela participação. Vou aproveitar, tem outra pergunta e a gente responde em bloco. A gente vai ter que ser rápido, não tem mais tempo. Já falou que tinha 5 minutos, não tem. Só ele fazer a pergunta, a gente responde em particular. Rápido. Faz rápido, 30 segundos. Eu sou Ismael Oliveira, sou dirigente de uma cooperativa de produtores do estado do Amazonas e gostaria de fazer algumas colocações que observou aqui o procurador, mas não sei, estou sendo tão pressionado, primeira oportunidade, represento aqui
3.300 trabalhadores rurais que vivem um inferno nesse momento no nosso estado em relação à área federal. E nós queremos registrar uma situação aqui. A ausência de defensor público da União no estado do Amazonas e no seu estado também. Tive a oportunidade de falar com o diretor-geral da Defensoria Pública da União no dia de ontem. Nos garantiu a viabilidade desses dois profissionais para o seu estado do Amapá e para o estado do Amazonas também, porque nós temos conflito seríssimo envolvendo as comunidades indígenas, envolvendo os trabalhadores rurais em áreas federais, e não tem como a competência do Ministério Público do Estado ou a Defensoria Pública do Estado por ser área federal. E está havendo inúmeras ocupações com apoio do crime organizado dentro das áreas particulares, e as pessoas não conseguem ajuizar a ação porque fica na expectativa de um defensor federal para poder implementar essa ação que coloca o crime organizado, os indígenas à frente, e eles ficam por trás. É gravíssimo. E eu estou tendo aqui a oportunidade tão pequena para externar a minha indignação, inclusive nessa oportunidade. Mas obrigado, vamos conversar. Obrigado, a gente responde paralelamente, tá? Obrigado. Obrigado a todos pela paciência e pela audiência. Cara, é absurdo só ter um procurador, mas agora tem dois. Agora tem dois.